Papo de Engenharia com Renata Gomes. Esse episódio que é para vocês, síndicos, engenheiros, arquitetos, estudantes, todo profissional ligado na área da construção civil. Vocês sabem que toda semana eu trago um conteúdo novo. E hoje a gente vai falar sobre proteção costeira. E para esse assunto eu trouxe aqui Marcos Lira. Ele que é engenheiro civil, especialista em obras de defesa costeira, com MBA em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, para o nosso bate-papo de hoje, Marcos Lira, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês aqui do Papo de Engenharia me convidaram e espero atender às expectativas com as informações que forem possíveis. Que bom, Marcos. Fica à vontade, a gente vai bater um bate-papo aqui bem descontraído, certo? E muito obrigada por estar aqui conosco. Marcos, a gente vai falar sobre a proteção costeira, né? A gente entende, a gente meio como um leigo, o básico, né? Isso. Que a proteção nada mais é do que preservar e fazer com que não haja aquela invasão, aquela erosão, né? Ou que alguns aspectos ambientais venham prejudicar ali aquela área litorânea, aquela área costeira. Eu quero ouvir de você, assim, o que é a proteção costeira, Marcos? Olha, veja bem, podemos falar inicialmente sobre a erosão costeira. A erosão costeira é um fenômeno natural em qualquer parte do mundo. Certo. Tá certo? Isso faz parte do ambiente costeiro, a dinâmica das marés, tá certo? Então, o que acontece? Tem períodos, em determinada época, que a erosão ocorre num trecho e depois volta a ter o que a gente chama de progradação, tá certo? Ou seja, depósito de sedimento na praia, etc. Isso só é mais visualizado. Normalmente existe isso, que é um movimento natural. O que seria esse depósito depósito de sedimento é o seguinte: pode tirar um sedimento de uma área, de um trecho de praia, e depositar em outra área, porque as correntes transportam esse sedimento. É o movimento da maré, né, Marcos? Aí o que é que acontece? A gente precisa, digamos assim, entender que quando você tem um problema de proteção costeira, é quando você está num ambiente que está antropizado. Ou seja, existem construções que foram feitas, urbanizações, etc. E isso acontece na maioria das cidades costeiras, também a nível global. Não só aqui, como no mundo todo. Então, há digamos assim, uma certa tendência do homem a se aproximar do mar. Ele tem um atrativo pelo mar. Sim. Então, o que acontece? E nós temos que ver também uma outra coisa. A economia do mar, ela sempre é muito forte. Hoje, as estatísticas já demonstram isso, que as nossas cidades costeiras, hoje, ao longo de todo o Brasil, nós temos mais de 50% da população vivendo no litoral. Então, essas áreas realmente precisam de uma especial atenção, porque nós precisamos ter um plano de proteção costeira para essas áreas, porque as mudanças climáticas já estão ocorrendo. Tá certo? Nós temos aqui, recentemente, esse caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente está vivenciando coisas terríveis. Isso daí, digamos assim, são influenciadas pelas mudanças climáticas. E o que nós temos hoje, além da elevação do nível do mar, que também é por conta do aquecimento global, nós temos também a mudança no clima de ondas. Tem, inclusive, uma coisa interessante. A gente mede muito pouco as coisas para avaliar. Certo. Mas tem um pesquisador lá na Universidade Federal de Pernambuco que instalou um ondógrafo no porto de Suape. E esse ondógrafo já registrou ondas com 4 metros. Poxa. E essa mudança no clima de ondas que está ocorrendo, ela é em função também da mudança climática. Você tem formação de ciclones, tem tufões, etc. Que isso daí influencia no mar, porque aquilo ali é um vaso comunicante. Esse acompanhamento tem que ser feito em que periodicidade, Marcos? Olha, veja bem. Nós temos que ver o seguinte, a questão de escala. Nós não temos, assim,
muitos registros. É preciso que você, para registrar, é preciso que você meça para poder você quantificar isso. O que nós temos no Brasil hoje, que a gente tem uma informação muito boa, é exatamente, por exemplo, as tábuas de maré que são geradas nos portos. Entendi. Né? Então, isso aí você gera uma série histórica Tá. e que vai lhe dar a tábua de maré, que é a expectativa que você tem. Agora, existe também, aqui no Brasil, em São Paulo, o pessoal da USP tem feito um trabalho interessante, que eles monitoram o litoral já há mais de 30 anos. Então, isso aí é importante, porque quando você tem banco de dados, você trabalha com números e trabalha com estatísticas. Tá. Então, isso daí ajuda no processo. Mas o que a gente precisa pensar é na sustentabilidade do litoral. Tá. Então, por exemplo, o litoral hoje, nós precisamos nos adaptar. As cidades costeiras, isso do modo geral, precisam se adaptar às mudanças climáticas, Tá. às mudanças que estão ocorrendo e que estão criando processos erosivos nas áreas já urbanizadas. Você diria que isso seria o principal objetivo dessa medida? Sim, veja bem, o papel da proteção costeira, aí você entra no papel do engenheiro. Sim. A engenharia costeira deve buscar, nas suas atividades, aumentar a capacidade de resiliência da praia. Certo. Ou seja, você tentar deixar esse ambiente natural e também proteger o patrimônio existente. Então, cada caso é um caso, certo? Não existe solução única para a proteção costeira, existem diversas soluções, cada caso é um caso, de acordo com as condicionantes de cada local. Falando sobre soluções, eu tinha lido algo sobre soluções duras e suaves. Sim. O que vem a ser essas soluções, Marcos? Veja bem, as soluções duras, né, que são chamadas também de hards, Sim. e tem as suaves, que são softs. Mas Certo. veja bem, o que acontece? Cada caso é um caso, tá? Então, por exemplo, você pode usar proteções utilizando material mais, digamos assim, mais leve, e pode usar o material pesado. Só que você tem que buscar na solução que você está usando, a estrutura que você está usando, você tem que procurar uma solução que ela seja sustentável. Certo. Ou seja, que ela aumente a capacidade de resiliência da sua praia. Porque se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Você vai continuar tendo processo erosivo. Tá. Tá certo? Então, existem vários exemplos que a gente pode citar. Eu ia perguntar. Vários exemplos que a gente pode citar. Vou citar, digamos assim, um caso clássico, porque eu digo clássico porque, primeiro, é próximo de nós aqui, certo. que é no Recife, tá certo? E que Recife também, a região metropolitana de Recife, é uma das áreas mais sensíveis ao avanço do mar a nível de Brasil, né? Tá. Então, digamos assim, tudo começou quando construíram o Porto do Recife. Tá. O Porto de Recife, quando foi construído, provocou um forte processo erosivo em Olinda. E hoje, Olinda está como está. Se você for a Olinda, não tem praia. Olinda só tem pedra. Tá certo? É verdade. Então, as soluções que foram utilizadas lá mostraram que acabou com a praia. Certo? Ali seria uma solução dura? É uma solução dura. Então, que é hard, né? Que é o que a gente chama. As soluções duras são... podem ser pedra, pode ser concreto, pode ser que a gente chama de os tipos de obras que a gente chama, que são obras aderentes, que são no caso de enrocamentos, pode ser muros de concreto, muros de contenção, tá certo? Então são as especificações do método construtivo para aquilo ali, né? E tem também os espigões, que são estruturas perpendiculares à linha de costa, sim, tá certo? Que para conter o fluxo de sedimento. Só que todas essas obras têm prós e contras, e no caso, na maioria dos casos, tem aparecido mais uma solução que não é, digamos assim, favorável, sempre dá problemas. E você tem que estar sempre fazendo manutenção sem equilibrar a praia. Então, isso é uma preocupação, Marcos? É uma preocupação para quem vai desenvolver o projeto. Agora, nós temos aqui, por exemplo, em Alagoas... eu ia perguntar. Certo? Aqui em Alagoas, nós temos várias soluções que foram utilizadas aqui
e que trouxeram um resultado extremamente positivo Certo. para a recuperação da praia. Então, temos 2 casos que já passaram de 20 anos, certo? Aqui em Maceió, no Lopanda, e em Japaratinga, na L101 Norte. Tá. Certo? Esses casos foram desenvolvidos por você, Marcos? Veja bem, nós nós executamos essas obras, tá certo? E acompanhamos, fizemos um monitoramento. E que isso é o mais importante, Certo. porque a gente vai recair naquela história. Você vai trabalhar num ambiente costeiro, ele é um ambiente extremamente dinâmico. Certo. Então, esse ambiente dinâmico, ele requer muita atenção, porque tudo muda diariamente. Então, veja bem, o que é que você precisa ver? É fazer o acompanhamento. E isso é que existe uma grande dificuldade. Digamos assim, quando fazemos obras de engenharia, na maioria das vezes em ambientes estáticos. Mas no ambiente dinâmico, é preciso que você acompanhe o que foi feito para aferir o resultado. Então, por exemplo, nós tivemos um caso aqui, aliás, temos um caso mais recente, que foi o de Paripoeira, onde nós fizemos uma contenção utilizando uma estrutura dissipativa backwall, tá certo? E em 3 anos a praia não só conteve o processo erosivo, que antes da intervenção era forte, estava entrando 20 metros dentro do loteamento, certo? E hoje nós temos lá 100 metros estabilizados, quer dizer, uma engorda natural. Você falando aí de estruturas estáticas, né, de construções em estruturas estáticas e estruturas dinâmicas. Eu vou falar um pouco da nossa área, né, que eu trabalho com estruturas estáticas, que é construções de edifícios, principalmente. E a gente vê muito a importância, Marcos, da manutenção, tá? Isso. Quando a gente entrega um empreendimento, sempre a gente ressalta, a gente entrega junto um manual, tá? Um manual de uso e operação, que é aquele manual do proprietário, e manual do síndico, conscientizando todos os moradores da importância de se fazer as manutenções, tá? Isso a gente está falando da engenharia tradicional, da engenharia estática. Isso. No caso dessa área da engenharia costeira, né, que é uma engenharia mais dinâmica, existe, Marcos, um plano de manutenção para evitar algum desgaste na edificação, consequentemente, a segurança, né, daqueles usuários, no caso, dos moradores de uma cidade. Existe esse plano de manutenção para essa área da engenharia, Marcos? Olha, veja bem, é preciso, que são situações distintas. Certo. Você tem, na engenharia tradicional que nós estamos acostumados a fazer e a utilizar, você trabalha com um ambiente estático. Mas o ambiente costeiro ele é extremamente dinâmico, certo? E caótico. Então, a gente precisa ter, digamos assim, um certo cuidado quando faz essas obras. É preciso que faça um monitoramento de pelo menos uns 3 anos para você aferir o resultado, certo? É preciso que seja feito isso. Por quê? Porque ali muda as coisas muito rápido. Então, às vezes, você faz uma intervenção achando que ela vai atender, mas pode haver necessidade de manutenção ou de fazer algum ajuste. E cada caso é um caso. Então, você tem vários tipos de solução de engenharia para a proteção costeira, mas é preciso que você, após a implantação, implante. Então, quando você faz uma obra de proteção costeira, você precisa acompanhar antes o que aconteceu antes, durante e depois, para poder você aferir se o resultado atingiu o objetivo. Certo. Quem é responsável por esse monitoramento, Marcos? Olha, veja bem, via de regra, esse monitoramento deve ser feito pelo investidor. Tá? Então, no caso, se for um município, ele deve acompanhar, principalmente em grandes extensões. Pequenas extensões seria o próprio proprietário que teria que acompanhar. Isso aí, fazendo um relatório. Logicamente que nesses períodos teria que haver uma contratação com um profissional da área para que ele acompanhasse para ver se os resultados estão próximos do que se esperava, tá certo? E se houver, digamos assim, alguma intercorrência, aí vai precisar avaliar o que vai ser feito, se precisa fazer um complemento, se houve algum tipo de problema de execução, que pode haver falhas também,
certo? Via de regra, pode acontecer falhas e pode também ser questão de manutenção. Então, isso daí fica, digamos assim, para que o investidor, no caso, seja poder público ou privado, ele tenha fazer, né? Essa visão com relação a isso, porque senão nós observaremos sempre o que a gente vê muito no nosso litoral, que inclusive isso às vezes inviabiliza muita coisa. Por quê? Porque você vê muitos escombros na praia, tentativas frustradas de proteção costeira. Aí você vê escombro, muro caiu, pedra, jogaram muita pedra, isso, e você acaba com a praia. Então, isso daí é um péssimo sinal até para a própria valorização do imóvel nessa área. Se for um imóvel particular, você perde preço. Toda aquela área da praia, né, Marcos? Isso, exatamente. Ô, Marcos, aqui em Maceió, né, ali na Orla, sim, a gente vem passando por uma obra desse estilo, né? Sim. Que tipo de obra é essa que está acontecendo e se você está envolvido nesse projeto? Não, veja bem, eu fiz um projeto aqui, executei alguma coisa para o município, mas foi num trecho ali em Ponta Verde, outro trecho também na Jatiuca, mas aquilo ali tinha um objetivo de, digamos assim, melhorar a capacidade de resiliência da praia, certo? Tá. Em estruturas já existentes. Essas novas estruturas que foram construídas eu não acompanhei de perto, tá certo? Então foram obras rígidas, né, que estão sendo feitas e que, digamos assim, eu não acompanhei, aí eu não posso informar muita coisa. Qual foi o projeto mais desafiador, Marcos, que você já enfrentou? Nós tivemos aqui o caso da Barra Nova, por exemplo. Sim. Em 2008, nós fizemos um projeto para proteger o avanço do mar ali na prainha, porque foi praticamente ela desapareceu. Aquela região ali tem algumas peculiaridades, porque aquilo ali é um canal que interliga a Lagoa Mundaú e Manguaba, e ali nós chamamos aquilo ali de um istmo, geograficamente falando. E aí o que acontece? Na época o mar avançou e acabou com toda a circulação para as casas ali. Então, destruiu a rua, chegou do outro lado do meio-fio, etc. E na época foi feita essa contenção usando essa tecnologia de estrutura dissipativa, que é um dissipador de energia Bagwell. Tá. E nós fizemos lá. Isso foi em 2008. E passou-se um período entre 2008 e 2017 que o processo de recuperação da praia com a engorda natural levou 9 anos. Então, esses 9 anos, depois que passou os 9 anos, formou-se novamente a prainha. Sim. Certo? Só que dessa vez nós temos um trecho lá que está com 120 metros de engorda natural e por conta da deposição de sedimentos induzida pela estrutura dissipativa construída. Sim. Tá certo? Então, o que acontece? Após a engorda, nós passamos a ter a recuperação de fauna e flora, tá certo? E, digamos assim, hoje a praia está recuperada. E o que é interessante, onde antes era um istmo, hoje é uma laguna. Sim. Que, inclusive, é um caso também que eu acho que deve ser inédito. Eu vou, inclusive, apresentar isso num seminário internacional de geografia física. Sim. Porque é um caso interessante. Era um istmo e hoje é uma laguna rica em biodiversidade. Então, isso é o que a gente busca, digamos assim, nas soluções de engenharia para a proteção costeira. É você recuperar a praia natural recreativa. Certo. Esse é o objetivo. E a empresa que eu trabalho, que eu administro ela hoje, ela tem como foco principal a sustentabilidade do litoral. Muito bom. Ô Marcos, existe a engorda natural e a engorda artificial. Qual é a diferença entre essas duas? Veja bem, há uma diferença gritante. A engorda natural, ela ocorre de forma que é feita a deposição de sedimentos pelo mar de forma natural.
Aí eu gostaria de fazer até uma pergunta para esclarecer um pouco mais. Sim. Você já viu alguma ilha quadrada? Não. Não. Sempre Quem modela a linha de o mar. costa são as forças dominantes no sistema. Tá. Então, esses forçantes que tem no sistema é que vão modelando a linha de costa. Certo. Certo? Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma engorda artificial, se você observar na maioria dos projetos, depois que é feita a engorda, você vê que a praia fica retilínea, certo? Não, ela não fica modelada, tá? E aí o que acontece? A engorda natural, você tem o quê? Você implanta uma estrutura dissipativa na praia, aí onde está. E essa estrutura dissipativa, ela vai induzir a recuperação do perfil de praia. Ou seja, em função do dispositivo que você colocou, esse dispositivo vai funcionar 24 horas, certo? E esse mesmo dispositivo vai ajudar a deposição de sedimentos e o alargamento da faixa de praia que a gente chama de engorda. Só que a engorda natural, ela vai acontecer de acordo com o fluxo de sedimento que tem na praia. Tá. Se tiver sedimento, vai depositar. Se não tiver sedimento, você vai conter e vai demorar e pode até, digamos assim, pode até ocorrer de você não ter uma engorda. Certo. Tá? Mas você conteve o processo de uma forma que está ajudando a praia sempre a se recuperar. E nos locais onde acontece a deposição, o que é que vai acontecer? Você vai ter de novo todo aquele ambiente costeiro, vegetação de restinho, que foi o caso que nós tivemos aqui na Paripoeira há 3 anos. Certo? O caso de Barra Nova está com 16 anos, mas levou 9 anos para chegar ao que está lá. Certo? Então, por exemplo, em Paripoeira foi mais rápido. Mas por quê? Porque aqui no Sarassuí tem mais fluxo de sedimento, foi próximo à foz de rio. Cada caso, como eu disse, cada caso é um caso. São situações distintas do ponto de vista geográfico, geológico, morfológico e hidrodinâmico. Então, todas essas condicionantes, em 2 casos, em situações completamente distintas, e o resultado final foi a contenção do processo erosivo, a recuperação da praia, a engorda natural e também devolvendo a praia natural recreativa para a população. Você, no caso desse método... De forma natural, né? Respeitando todos os processos de forma natural, né, Marcos? Isso, e tem um detalhe. Eu tenho uma casa ali vizinho ao Sarassuí. Não tem um condomínio ali, Geneville? Tem. Pronto, a gente tem uma casa de praia ali naquele condomínio. Pois é. Ali, o processo erosivo, quando havia esse processo erosivo entre Paripoeira e Maceió, que o Sarassuí fica no limite. Aí o que acontece? Primeiro a erosão veio para o lado de Maceió e depois voltou para o lado de Paripoeira. Porque, na realidade, toda a foz de rio ela tem uma dinâmica própria. E isso daí depende das forças dominantes no sistema. E aí, às vezes, a desembocadura do rio migra para uma margem e, às vezes, migra para outra margem. Certo? Então, e forma o que a gente chama de efeito mole hidráulico. Esse efeito mole hidráulico é o quê? A deposição de sedimento na foz do rio. Aí o rio não consegue chegar ao mar, então ele vai procurar um caminho. E nesse caminho sai fazendo uma erosão que a gente chama flúvio marinha. Entendi. E a engorda artificial, o que seria, Marcos? Olha, a engorda artificial, qual é a concepção de projeto? É você alargar a faixa de praia para que o mar demore a avançar novamente e chegar aonde estava. Então, você vai fazer um alargamento. Então, esse alargamento geralmente é dimensionado em função de alguns estudos, lógico, e que, vamos supor, você vai engordar 100 metros, como vou citar um caso mais para facilitar. Certo. Camboriú, 100 metros de engorda. Então, ali foi um método artificial. Artificial. Por que artificial? Como é que eu vou buscar essa areia, que são 1 milhão de metros cúbicos de areia? Essa areia ela é sugada em alto mar, encontrando-se uma jazida, é preciso que você encontre material com características que atendam à necessidade do projeto, que tem que ter uma densidade própria, etc. Então, você vai sugar essa areia lá no alto mar e depois
transportado de navio até uma certa distância, bombeado o navio para a praia, e na praia você vai colocar o que a gente chama na engenharia de patrulha. São vários equipamentos pesados para espalhar toda essa areia. Então, isso daí, digamos assim, do ponto de vista de impacto ambiental, é uma coisa muito séria. É, né, Marcos? Desde a sucção da draga, como também no bombeamento, no recalque. Você impacta dos dois modos. E o resultado disso aí é que, se você fizer só engorda artificial, por si só, se for um bom projeto, você vai ter uma durabilidade aí de 5, 6 anos para fazer uma manutenção. Só que tem um custo alto, né? Essa última obra que foi feita lá em Camboriú, eles gastaram 63 milhões e, digamos assim, hoje a conta já passa de 92 milhões, né? E é preciso, é aquela equação que eu sempre costumo citar em apresentações. Quando você vai... O engenheiro, quando vai projetar uma obra de proteção costeira, tem que levar em consideração 5 itens. Sim. 5 itens. E de forma concomitante. Porque se você esquecer um, poderá ter problemas e o final pode ser jogar dinheiro ao mar. Então, o que é que você precisa ver? Primeiro, você tem que ver o impacto ambiental da obra, custo de implantação, custo de manutenção, disponibilidade de material e a durabilidade. Então, tudo isso é uma equação. Você tem que fechar essa equação, procurando sempre chegar numa solução próxima da ideal. Entendeu? Próxima da ideal. Ideal, a gente sempre busca ele, mas, digamos assim, próximo do ideal. Então, se a gente seguir esses 5 itens, com certeza nós vamos, digamos assim, ter um resultado positivo em relação ao controle da erosão costeira. Certo? Então, essa questão do controle da erosão é fundamental. É fundamental. Né? Inclusive, eu fiz em 2020, eu publiquei um e-book que é justamente, esse e-book, o título dele é Como Controlar o Avanço do Mar. Né? Isso aí poderia ser uma pergunta ou até uma exclamação, mas eu deixei sem nenhuma pontuação para que a pessoa, quando for olhar o e-book, ele pense na solução. Vamos lá. Aí vamos aproveitar para falar desse seu e-book. Como é que as pessoas têm acesso a esse seu e-book? Fala aqui para quem está nos assistindo. Veja bem, o e-book está disponível nas redes na internet, Amazon, tem outros também que tem, qualquer um desses aí que tem essas livrarias online tem disponível. E como é o título do seu e-book? Como controlar o avanço do mar. Inclusive, esse ano nós vamos fazer, estamos preparando para publicar, talvez no final do ano, uma versão nova, mas impressa. Atualização, né? Um livro. Ô, Marcos, você se formou em engenharia civil, a gente sabe que a engenharia civil tem várias áreas, né? Eu mesmo escolhi essa área da engenharia diagnóstica, né? Que é uma área nova. E você escolheu essa área da engenharia costeira. O que fez Marcos a escolher essa área da engenharia? Veja bem, na realidade eu sempre tive assim muita curiosidade nesse tipo de obra de mar e, digamos assim, eu tive algumas informações logo no começo, logo quando eu terminei o curso. Eu, inclusive, eu sempre fui muito, digamos assim, meio atrevido, né? Participei de concurso público, tá certo, na Universidade Federal, e eu tinha vontade de ser professor da cadeira de portos. Sempre foi ligada para essa área costeira? Eu trabalhei algum tempo para o porto como terceirizado, nunca fui funcionário, mas trabalhei lá. Nunca trabalhou na construção mesmo? Não, construção do porto, não. Mas eu trabalhei com obras marítimas, digamos assim, para o porto. E aí, na época, eu até conheci um professor da universidade lá de Pernambuco, que era um amigo, e aprendi muito com ele, que ele era engenheiro de porto. Ele construiu quase todos os portos do Brasil. E aí, ele, digamos assim, me deu muita informação. E eu gostava disso, né? E, infelizmente, na época, eu não consegui êxito no concurso, porque eu na época, era recém-formado, né? E, digamos assim, o peso meu de curso, digamos assim, que pesasse na pontuação,
a minha nota máxima seria 8. E eu ainda consegui tirar 6,5. Oh, meu Deus! Que raiva, hein? Mas é isso mesmo, isso faz parte da vida. Mas, digamos assim, mas desde aquela época eu sempre tive esse interesse. E aí surgiram oportunidades e nós começamos a trabalhar, fiz minhas especializações na área também. E aí hoje a gente trabalha, digamos assim, há mais de 20 anos praticamente só com esse tipo de obra. E para esses profissionais novos que têm curiosidade sobre essa área, Sim. É um mercado promissor, Marcos? O mercado é promissor, mas é preciso que também, digamos assim, há uma certa aridez, uma certa dificuldade de informações nessa área, certo? Eu digo isso porque a literatura que a gente tem nessas áreas, geralmente, aqui no Brasil, principalmente na época quando eu comecei a estudar mais essa área, todas elas eram em língua estrangeira e você não tinha disponibilidade com facilidade, né? Mas hoje, com a internet, já ajuda muito, tá certo? Ajuda muito nesse aspecto, porque você pode ter acesso a informações, etc., entendeu? Então, eu vejo assim, como promissor, tá certo? Porque a demanda hoje é uma demanda exponencial. A nível de mercado internacional, é uma demanda exponencial. Mas você precisa ter profissional que se qualifique para isso. Né? Isso aí, já me pediram até para fazer curso online, mas eu não... E aí, Marcos, bora? Bora, você está no lugar certo aqui, Marcos. Mas é uma coisa que eu tenho que pensar um pouco, porque é muita... Eu hoje, digamos assim, eu tenho me dedicado não só à execução, como a projetos. Tá? E há muita demanda. E a gente, digamos assim, procura atender dentro do possível. Né? Agora, a gente tem, digamos assim, hoje, uma necessidade muito grande nessa área. E é uma área nova, que pode ajudar muita gente. E demanda, a gente tem... O que não falta é demanda. O que está faltando é mais profissionais. Aí deixa eu falar uma coisa. Você sabe que, como você mesmo falou agora, o mercado está demandando por profissionais qualificados. Sim. E cabe a gente, Marcos, que tem uma certa experiência na área, você nessa área da engenharia costeira, formar esses profissionais, tá? Isso. É bom, assim, a gente ter essa atenção. Está vindo muito em mim essa parte do serviço, sabe, Marcos? Sim. E aí, se você tem essa especialização, mais de 20 anos nessa área, você é um profissional respeitado aqui no mercado. Sim. Então, assim, depois coloca isso nos seus planos, assim, para você passar essa informação, entendeu? Chegou o momento de você... se doar um pouco, né? No sentido de... Você já fez um e-book, veja. Então, você já tem esse viés do ensino, de passar o conhecimento. Então, a gente precisa de pessoas boas, porque o que é que a gente vê muito na internet? Todo mundo quer a internet só visando o dinheiro, né? Isso. E começa a falar, às vezes não tem experiência. Isso. E pessoas como o Marcos, que tem experiência, esses sim, precisam estar ali... para passar essas informações certas, né? A ideia nossa do e-book foi justamente o seguinte, por conta dessa, como eu falei anteriormente, a aridez que existe, digamos assim, de informações. E hoje nós temos uma população que vive num dilema por conta do avanço do mar. Você tem a sua propriedade que fica próximo ao mar. Antigamente, o mar estava a uma distância de 40, 50 metros. Hoje está batendo na sua porta. E aí todo mundo joga a culpa para você. Você construiu na praia. Então, existe um risco aí. Uma hora você pode ser o vilão e outra hora você pode ser a vítima. Existem os dois casos, mas geralmente só querem levar para a vítima. Para a vítima não, para o vilão. Não, você invadiu. Não é o caso. Você tem casos e casos. Tá certo? O cara, quando construiu, tinha uma distância de mais de 40, 50 metros. Depois o mar veio, levou tudo, chegou no terreno dele e ele tem o direito a proteger a propriedade dele. Agora, proteger não de qualquer forma, como vem sendo feito, que aí é o que resulta em quê? Em escombros na praia, você acaba com a praia, você destrói, digamos, a vegetação natural. Então, você tem que procurar fazer intervenções que ajudem a aumentar a capacidade de resiliência da praia. Porque se você fizer isso, você vai começar a ver a praia natural recreativa. Porque precisamos preservar
toda aquela vegetação de restinga, os manguezais, tudo isso é preciso ser feito, mas com, digamos assim, o olhar na sustentabilidade. Tá. Que o resultado seja esse, tá certo? Inclusive aqui também nós temos um caso que foi inovador a nível internacional também, que é o caso, digamos assim, do que foi feito no hibiscus. Sim. O hibisco completa 5 anos, agora em julho completa 5 anos. E foi feito lá uma estrutura de dissipador de energia sandbagging, que é uma estrutura totalmente enterrada, você não vê nada lá. E a praia hoje lá É maravilhosa aquela está praia. recuperada, digamos assim, está recuperada e em recuperação, porque aquilo ali não é uma coisa estática. Mas, digamos assim, onde antes você tinha um processo forte erosivo, hoje você tem uma faixa de praia lá com mais de 50 metros. Então, o que acontece? Isso daí foi fruto de quê? De uma intervenção de engenharia costeira com foco na sustentabilidade. Muito bom. É você procurar recuperar a praia natural recreativa. E eu conheço bem aquela área, né? Que a minha casa fica entre entre o hibisco e o Salaçuí, fica ali naquele meio. E essa sua colocação que você fala de recuperar aquela área de lazer para a gente, ali é maravilhoso. Inclusive, ali é perfeito. Nessa época, teve um pessoal, até que eu tive com eles, o pessoal da UFAL, professores da UFAL que tiveram lá para visitar e chegar lá não encontraram nada. Aí o pessoal disse, não, a obra está enterrada. Porque a estrutura de sandbag, ela existe a nível internacional há muito tempo. Sim. É usado na Inglaterra, é usado nos Estados Unidos, é usado na Europa. Só que eles usam de forma, que eu digo assim, de forma emergencial. Botam aqueles grandes bags com areia, enquanto está sendo feito o estudo para não danificar o patrimônio, mas num período curto. Aqui não, aqui nós fazemos a estrutura enterrada. Essa estrutura fica enterrada na praia. Sim. E ela, depois de instalada, ela funciona 24 horas. Então, o que vai acontecer? À medida que o processo dinâmico da área vai ocorrendo, ela vai recuperando o perfil e aí você vai ter uma, que a gente chama engorda natural. Tá. Porque a artificial é como eu falei anteriormente. A engorda artificial, ela, além de ter um impacto violento, tá certo? Os efeitos dela também não são muito bons. É fogo, viu? Mas cada caso é um caso. Eu sempre digo, não vou dizer que não deve, mas você tem que fazer a conta e ver se cabe no bolso. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma engorda artificial num município que não tem capacidade financeira de daqui a 5 anos fazer uma nova engorda. Isso considerando um resultado positivo. Eu me lembrei agora de meu pai, sabe, Marcos? Jandir, você conheceu meu pai. Sim. E painho comprou um terreno em Tatuamunha, Marcos. Sim. Comprou um terreno lá à beira-mar. Já fiz muita coisa ali. Ô, Marcos, e de repente meu pai disse, o mar levou meu terreno. Aí perdeu o terreno dele, né? Isso faz tempo. Isso, E daqui a pouco ele foi lá, o mar devolveu o meu terreno. Existe muito casos assim, existe. O mar toma, depois devolve, existe, Inclusive, nós temos um cliente que é até de São Paulo, amigo nosso, todo seu amigo. Ele perdeu o terreno dele todo lá em Maragogi. Sim. Certo? E nós fizemos uma contenção lá com sandbag e ele agora vai construir no terreno dele. Porque recuperou a praia, que na realidade não era praia, hoje já é uma praia, né? Mas houve uma recuperação porque o terreno dele foi invadido pelo mar. Ele quer fazer uma edificação sem grandes impactos e tudo mais, mas aí é um problema dele, ele vai fazer quando puder. Mas, digamos assim, ele tinha perdido mais de 30 metros de terreno, porque o mar avançou, certo? E os outros vizinhos do terreno dele, digamos assim, tem uma casa lá que hoje é um espigão dentro da praia. Eita. O mar avançou 30 metros e ficou exposta toda a estrutura, está lá. É um problema sério, certo? Nós temos problema aqui em Alagoas de Piaçabuçu a Maragogi. Todos os municípios, com raras exceções, não tem processo erosivo em áreas urbanizadas. Porque, veja bem, só existe esse chamamento para erosão costeira e proteção costeira em áreas que já estão instaladas com urbanização. Ô Marcos, a gente vê a importância de projetos. Eu trabalho com essa área de
laudos de inspeção, de vistorias em edifícios, e é comum a gente chegar e não se ter todos os projetos pertinentes. Isso. Então, a gente vê a importância de se ter o projeto para uma boa construção, Isso, né? E aí, isso. com isso, garante a segurança e o desempenho daquele imóvel. Isso. Na área da proteção costeira, Sim. tá? Quais são os principais passos para se elaborar um bom projeto para essa construção? Veja bem, tem alguns fatores importantes aí. Por exemplo, você quando vai construir uma obra, geralmente essas obras, você veja bem, obras tradicionais, elas têm um custo razoável, mas as obras de proteção são um pouco mais caras por conta da situação que você se encontra, o local que você consegue trabalhar. Por exemplo, eu tenho obras que eu faço, eu só tenho condições de trabalhar num dia 6 horas. Então, isso daí, porque quem determina o meu horário é o mar. É o mar. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, tudo isso tem custo. E esses custos aí é que tem que ser avaliado. Então, você tem que fazer um diagnóstico rápido para ver se o que você vai fazer financeiramente compensa ou não. Porque tem que haver uma avaliação disso aí. Porque na hora que você avalia, compensa ou não compensa, porque o investidor, digamos assim, ele tem uma área, quer fazer alguma coisa. Então, ele tem que perguntar a você, olha, vale a pena fazer alguma coisa? Porque às vezes o trecho é muito pequeno, não dá para você fazer, que você não vai controlar, porque vai ter influência muito grande ali. Então, cada caso é um caso. Certo. Entendeu? Mas, digamos assim, o que é que a gente pode ver, digamos assim, para determinar se é uma coisa ou não? Você tem que responder 2 perguntas. Qual é o problema e qual a solução que vai ser implantada? Se você encontrar essas 2 respostas, que aparentemente são triviais, mas que elas são bastante complexas para você encontrar. Então, se você, porque o ambiente é costeiro, você tem um ambiente de extrema dinâmica. Então, se você encontrar essas 2 respostas, aí você pode desenvolver o projeto. Então, geralmente, você tem que dar um diagnóstico da área, tem que ir na área para ver, e conhecer também toda a dinâmica daquilo ali. E cada caso, como eu digo, cada caso é um caso. Você tem um lugar que tem mais sedimento, outro tem menos. Então, por exemplo, dentro dessa área nossa aqui na Costa dos Corais, por exemplo, nós temos uma certa dificuldade de sedimentos, porque os recifes de corais, eles já protegem a costa, funcionam como quebra-mares. Isso é bom. Naturais. Sim, é bom, mas em compensação, quando a erosão chega na praia, você tem uma escassez de sedimentos. Tá? Então, aí tem que visualizar essas coisinhas para ir ajustando. Mas que eu acredito assim, os resultados que têm sido apresentados são bons, aqui, tanto dentro da área da Costa dos Corais, como aqui mesmo na outra área que nós temos aqui para Litoral Sul, os resultados são satisfatórios, tá certo? Tem dado bons resultados. Que bom. A tecnologia tem ajudado essa área da engenharia? Sim, porque, veja bem, o que nós fizemos aqui, e no caso do Hibisco mesmo, que é uma inovação, nós utilizamos uma tecnologia que já está disponível no mercado, mas num formato diferente. Ela é uma obra de engenharia, tá certo? Porque é um dissipador de energia de ondas. Então, você vai usar uma estrutura dissipativa para conter o processo e recuperar a praia. Muito bem. Ô Marcos, quais são os principais riscos que estão associados com esse avanço do mar? Olha, o principal risco que nós temos, porque veja bem, a gente tem que pensar assim, quando você vai pensar num projeto de proteção costeira, principalmente numa escala maior, você tem que observar o seguinte, a economia do mar ela é muito forte. Então, ela vai desde portos que são construídos para escoar a produção, até o ambulante que vende lá na praia. Então, a economia do mar é fortíssima. Então, tem restaurantes, bares, hotéis, tudo isso é em função, e a própria indústria da construção civil também, tudo isso está influenciando diretamente nesse ambiente, porque ele é muito concorrido. Então, o que acontece? Se você tem, digamos assim, um projeto desse nível para fazer, você tem que levar em consideração o quê? Aquilo que eu estava dizendo, custo-benefício. Tá certo? O que é que eu estou protegendo? O que é que eu preciso proteger? Porque o que é que a população hoje precisa fazer das cidades costeiras? Adaptação. Todas.
Todas, né, Marcos? Todas, porque a mudança está em andamento. Não adianta ficar olhando para cima, tem que ter o quê? Um plano de, digamos assim, de proteção costeira para o litoral. Se não fizer isso, nós vamos continuar apagando incêndio. Entendeu? É preciso que haja uma conscientização também das políticas públicas. Tá certo? A nível, nas 3 esferas. Não vamos jogar só no município, não. É nas 3 esferas. Porque o que é que o município termina fazendo? Apagando incêndio. Não tem planejamento, não tem nada. Mas ele tem um problema. Tá certo? Se você não fizer nada, o problema vai continuar batendo. E esse é o tipo de problema que não dá para botar debaixo do tapete. Você tem que enfrentar ele de frente. Procurar soluções inteligentes e sustentáveis. É verdade, Marcos. Eu queria que você aproveitasse aí esse momento para falar aqui para quem está nos escutando sobre essa conscientização que todos nós, não só as políticas públicas, mas nós, usuários comuns, o que é que a gente pode fazer para a gente colaborar e evitar danos maiores à nossa natureza, né? Certo. Olha, veja bem, uma questão importante que a gente precisa, digamos, amadurecer na população hoje é a questão da cidadania ambiental, certo? É preciso que haja uma participação maior da sociedade nas decisões, principalmente nessa área, certo? Nós tivemos há pouco um documento recente que saiu, uma PEC do litoral, que praticamente o pessoal fala muito em privatizar a praia, não existe isso. Existe não. Então, isso é um bem público, então é preciso que as pessoas não só tenham a consciência disso, como também tenham a consciência ambiental. Evitar lixo na praia, evitar, digamos assim, fazer procedimentos que não sejam devidamente credenciados, porque se você tem um problema, por exemplo, de proteção costeira no imóvel, o seu primeiro passo é procurar orientação. Por isso que nós criamos o e-book, porque esse e-book ele vai dar um norte. Se você é um e-book bem objetivo, onde ali tem registros de como você proceder para poder você, digamos assim, tentar resolver o seu problema, ou seja, tentar controlar o avanço do mar, né? Então, é por aí. Então, se você fizer esse caminho, ele vai ajudar. Cada um precisa fazer a sua parte, né, Marcos? Isso, exatamente. Ô, Marcos, eu moro ali na Jatiuca, né? Ali perto do Hotel Jatiuca, né? Sim, a beira-mar, assim. Sim. Corre risco do mar avançar ali? Olha, tem havido avanços no mar naquela área, certo? Ali, principalmente perto do hotel. Né? Fizeram até uma contenção lá e tal. Eu espero que quem dimensionou realmente tenha acertado. Né? Espera, Marcos. Eu espero, porque, por exemplo, eu não vou entrar no mérito porque eu não vi o projeto nem nada. Eu espero, quando eu digo espero, porque quando você bota uma estrutura como está lá, a tendência é que você não recupere a praia. Você vai transferir processo erosivo e você vai ter processo erosivo, porque ela, quando vem, ela cava também, certo? Então, se está dizendo que funciona, tudo bem, funciona e vamos acompanhar. A gente só vai saber com a evolução. Ô, Marcos, só basta a gente torcer que dê certo, né? Não, eu torço sempre torço pelo lado positivo, tá certo? Lógico. Então, eu acredito que se foi bem dimensionado, aquilo ali vai resolver, certo? Agora, eu particularmente proponho outra solução, mas não vou entrar no mérito, porque cada um escolhe o que quer. Como eu disse, tem várias alternativas de proteção. Em todas as áreas, né? Em todas as tem áreas. Tem várias opções, não tem nada que é certo ou que é totalmente errado. Não existe isso. Não existe solução única de proteção costeira. Cada caso é um caso, certo? Eu simplesmente digo assim, quando eu digo eu torço para que aconteça um resultado positivo. Tá certo? Eu acompanho muito o problema, por exemplo, lá de Ponta Negra. Não sei se você já esteve lá. Não. Mas se tiver... Hoje não vale a pena muito ir, não, infelizmente, porque aquilo ali é um cartão postal de Natal, né? Mas Ponta Negra, em 2012, eles optaram por usar enrocamento na praia, certo? Inicialmente foi 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Hoje chega a mais de 4. E também, recentemente, também fizeram um enrocamento lá no Morro do Careca. E os problemas continuam. Sim. Só que um transferindo para o outro, porque antes a erosão não chegava no Careca, mas foi feito um enrocamento e transferiu para o Careca. Tudo bem, não tem problema, isso acontece.
Isso pode acontecer? Pode acontecer. Agora, só que aí você tem que analisar que tipo de estrutura está funcionando. Então, a gente tem, eles quando copiaram um modelo para fazer lá em Ponta Negra, eles se inspiraram no exemplo de Olinda e Boa Viagem. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Hoje, Ponta Negra, se você for lá, não tem praticamente praia. Você está com uma praia confinada, o acesso é por escada, você não desce para a praia, desce pela escada. E o que é pior, né? A população de ratos. Oh, meu Deus. A população de ratos lá é maior do que a população. Poxa, por quê? Por conta As pedras. das pedras. Aquelas pedras digamos assim, um local Agressão. Ideal para a proliferação de ratos. agressivo para a nossa natureza, né? Então, Marcos? por exemplo, o risco que você corre, já foram feitos vários registros lá no Rio Grande do Norte, inclusive publicados isso em mídia, que o turista, o banhista estava lá na toalhinha dele e tal, e daqui a pouco o ratinho passeando. Quer dizer, o risco de você pegar uma leptospirose. Então, digamos assim, então, esse tipo de solução é que a gente tem que evitar, até porque quando você bota pedra numa praia, pedra mesmo, bota enrocamento, você acaba com a praia. É verdade. Tira a beleza natural, Tira. Então, é horrível. É isso que acontece. Eu já passei por espaços na praia que vi aquelas pedras, é horrível. A gente andando lá e tem que... É horrível. E o acesso fica extremamente limitado. Fica. Né? E perigoso, né? Capaz é perigoso, de a gente levar algum... porque o cara pode cair. Se machucar. Ô, Marcos, você já participou de vários projetos. Fora do Brasil, você já participou de algum? Não, fora não. Tá. Eu só fiz projetos aqui no Brasil mesmo. Já fiz, inclusive, na região ali é Sudeste. Na Sudeste eu já fiz, no Espírito Santo. E fiz também aqui no Nordeste, né? No Nordeste eu já fiz. E se você fosse apontar, desses que você já andou nesses seus 20 anos, qual foi o mais desafiador? Olha, eu acho que um dos grandes projetos que me desafiaram muito foi o de Barra Nova. Foi o de Barra Nova mesmo? Sim, porque Barra Nova você tinha uma erosão muito forte que surgiu, que não tinha aquela erosão toda, mas aquilo ali o próprio nome diz, Barra Nova, ela está sempre mudando. Está sempre então, nova. O que acontece? Só que quando ela mudou e atingiu as residências, aí você tinha um problema de proteção costeira. Certo? Então, aquilo ali foi um projeto desafiador, porque nós tivemos que encontrar uma solução para aquilo ali na época e só tivemos, digamos assim, conseguimos colher o resultado final há pouco tempo, né? Porque levou 9 anos. Tá certo? Agora, tivemos também esse caso recente aqui de Paripoeira, que houve uma recuperação rápida, em função da dinâmica local. Isso aí não tem nada a ver, tá certo? Em função da dinâmica local, a praia engordou 100 metros e estabilizou o perfil de praia. Certo? Ô Marcos, você moraria aqui na parte baixa de Maceió? Sim, moraria, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte... Porque você mora lá no Aldebaran, né, Marcos? Olha bem, mas eu estou dizendo, mas se você for morar aqui na praia, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, se você tem um processo erosivo que está em andamento, você precisa só se adaptar. E eu acho que a solução para todas as cidades que estão com esse problema é a adaptação. Tá certo? E é uma adaptação que você pode fazer de forma planejada, se você tiver um plano de proteção costeira. Se você não tiver o plano, não levar em consideração isso, aí você vai ficar sempre no que está aí. Não resolve nada. Tudo tem que ter, né, Marcos? Planejamento, projeto para a gente ser o mais assertivo possível, né? Isso, é seguir aquele ritual ali. É o óbvio, né, Marcos? É como a gente vem batendo muito hoje em dia, o óbvio tem que ser feito, o óbvio tem que ser dito. Isso. E todas as áreas da engenharia precisa. Primeiro se planejar, fazer o projeto, executar bem feito, materiais adequados e as manutenções necessárias, né, Marcos? É tudo isso, porque isso é um manual de instruções. É como você vai pilotar um avião. Você tem aquele manual de instruções. Se você cometer alguma falha, você corre o risco de ter problemas. Então, tem que ter esse cuidado quando desenvolve o projeto para tentar equilibrar a situação e você
digamos assim, É muito sério. recuperar a praia e tal. É. E isso aí você só consegue identificar acompanhando. Então, por exemplo, um dos grandes erros cometidos a nível não só nacional, como a nível internacional, é que a maioria das obras que são construídas de proteção costeira não tem monitoramento. É. Você precisa monitorar antes, durante e depois. depois, Como é que eu vou avaliar a eficácia do do resultado? serviço. É. Se eu não monitorar, aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo, e você não sabe o que foi. Entendeu? É. Então, é preciso ter um acompanhamento disso aí, para que... Agora, só que tem uma coisa, isso tem custo. E, às vezes, as administrações não querem fazer, porque tem que ter custo, você tem que fazer o acompanhamento e tal. Tudo isso tem que ser feito num planejamento. Por isso que é importante ter um plano de proteção costeira para todas as cidades costeiras. Isso a nível do Brasil todo e isso no mundo todo, em lugares mais desenvolvidos também. Inclusive, recentemente eu li uma matéria lá da Espanha que o prefeito de uma cidade lá disse que não ia fazer mais engorda porque jogou dinheiro fora. Eita, meu Deus. Engorda artificial. Porque o mar comeu de novo e ele ficou sem a praia. Eita. Então, essas coisas a gente tem que ter em mente, digamos assim, quando faz. Porque se fizer, não fez a obra, entregou, saiu fora, pronto. Não é bem assim. Você tem que entregar, mas não pode deixar de acompanhar, de monitorar. Está entendendo? Por exemplo, alguns casos que são em área de muita dinâmica, como é o caso de Foz de Rio, ou então num istmo como esse da Barra Nova, que tem um canal que interliga as lagoas, se você for monitorar só por monitorar, vai demorar muito. Então, mas você pode fazer um monitoramento. Hoje nós temos ferramentas importantes com geoprocessamento, que permite que você monitore isso de uma forma mais efetiva e, digamos assim, e o custo tende a reduzir. A tecnologia ao nosso favor, né? Isso, exatamente. Marcos, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma coisa que a gente deixou de colocar e você veja que é pertinente para todos esses que estão nos escutando agora. Tá certo. Veja bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é sempre bom transmitir informações para a população que sejam positivas. Isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é o quê? Trazendo um pouco de conhecimento do que a gente tem e traduzir isso em coisas que venham beneficiar a todos, a população principalmente, que vai se beneficiar com isso, e também beneficiar a todos os setores que estão envolvidos. Então, por exemplo, todos os atores. Então, a ideia é o quê? Você fazer proteção costeira sustentável. Então, o nosso foco nesses projetos é sempre focado. Lógico que, às vezes, pode acontecer aqui e acolá alguma reclamação. Se você for considerar, por exemplo, uma engorda artificial e uma engorda natural, e você for olhar o impacto das duas obras, porque qualquer obra que você faça, ela é impactante ao ambiente. Agora, se você fizer uma solução que vai aumentar a capacidade de resiliência e a sustentabilidade da sua praia, essa solução, digamos assim, se aproxima do ideal, porque se nós não fizermos também a proteção, nós teremos todo o nosso litoral em risco de destruição, infelizmente. Então, isso é uma questão que não dá para ficar, como disse aqui, botando debaixo do tapete. Não. Tá certo? É responsabilidade para todos nós, né? Para todos nós, exatamente. Ô Marcos, e quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, quiser te acompanhar, onde é que te encontra? Olha, pode me encontrar tanto no Instagram, sim, pode dizer aí. Engenharia Costeira, Marco Lira, pronto. Engenharia Costeira, Marco Lira. Tem o meu blog, que fica na internet, é Blog Marco Lira, e tem também, digamos assim, informações no meu Facebook, que eu também publico. Tá certo? Muito bem. Então, isso daí, digamos assim. E tem o meu livro, o meu e-book, que é de fácil acesso, né? Ele vai direto na internet e pega lá no Amazon. Tem outros também que são muitos. Aí vai lá, bota como controlar o avanço do mar. E essa dica é o seguinte, é importante porque ele desmistifica um pouco. Eu estou levando informação a uma população
leiga de um assunto extremamente complexo. Que você não consegue encontrar isso em canto nenhum. É verdade. Tá certo? Marcos, então, é uma coisa tão simples de obter que você vai lá, olha, e se você tiver no problema, você vai ter como encontrar ferramentas para chegar na solução. A ideia é essa. Muito bom. O Marcos está aqui conosco pela segunda vez. Ele esteve com Jaelson, né? E agora está aqui comigo. E você encontra esses episódios no YouTube do Destravo TV. Se você ficou curioso, se você quiser se aprofundar mais, também tem esses 2 episódios, tanto no Papo de Engenharia como no TheCast, que a gente teve a oportunidade de gravar com o Marcos. O mesmo assunto, abordados de maneiras diferentes, né, Marcos? Isso, foi. Porque são 2... São 2 assuntos diferentes. São dois apresentadores diferentes. Também. Mas, assim, foi muito bom, Marcos, ter você aqui comigo. Muito obrigada por dispensar aí seu tempo e estar aqui comigo. Tá certo. Fiquei muito feliz em você contribuir aqui para o meu canal. Certo. Tá? Porque eu sempre trago, a minha principal função aqui é trazer conteúdos novos. Sim. E informações para todos aqueles que estão aqui nos escutando. Tá certo, muito obrigado. E eu quero agradecer também, primeiramente, a Deus, que me capacita e me proporciona aqui esse momento, e a todos vocês que estão nos assistindo. E toda quinta-feira tem um episódio novo. Se você não nos segue, começa a seguir agora. E eu te convido a encaminhar esse vídeo. Encaminha no mínimo para 10 pessoas aí que você conhece, que com certeza esse conteúdo pode ajudar vidas. Muito obrigada e até o próximo episódio.